Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo. A câmera tá meio torta aqui. Começando mais um vídeo aqui no Guarda de Tração nesta segunda-feira, 15 de maio, né? Fortaleza jogou ontem contra o Grêmio, empatou 0-0 na Arena do Grêmio. Um jogo bem difícil. Muitas pessoas comemoraram o empate, muitas pessoas lamentaram o empate, muitas pessoas trazem um sentimento de, né, 3 empates nas últimas 3 rodadas. Fortaleza precisa voltar a vencer, né? Porque por conta desses 3 empates nas últimas 3 rodadas, o Fortaleza caiu na tabela, né, na classificação. Nós começamos a rodada contra o Corinthians em quarto e estamos nessa rodada agora, no fim da sexta rodada, em oitavo. Né? Caímos algumas posições por conta desses empates, mas assim, tá tudo ainda no começo. A campanha do Fortaleza eu considero que é ótima. Né? 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, ainda segue invicto. Vamos trazer aqui muitas informações sobre essa primeira rodada. Convido você a deixar o like, primeiro ponto, deixar o like, se inscrever no Guarda de Tradição e compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp, tá bom? Chamar a vinheta para a gente começar aqui mais esse balanço geral da rodada número 6. Vamos embora. Eu já trago na tela aqui os resultados, né? O Fortaleza jogou só no domingo, mas no sábado o Bahia perde para o Flamengo num jogo bem confuso, né? Expulsões e tal, e o Bahia quase empata, mas o Flamengo venceu por 3-2. O Fluminense, sem muitos sustos, venceu o Cuiabá por 2-0. O Palmeiras, que abre o placar contra o Bragantino, né? O Palmeiras que foi com força máxima, não poupou contra o Bragantino. O Palmeiras que tem um Fortaleza na quarta-feira, mas joga em casa, né? O Palmeiras jogou em casa com o Bragantino e joga em casa com o Fortaleza na Copa do Brasil. Empatou 1-1, golaço do Capixaba, né? O Atlético Mineiro venceu o Inter por 2-0 em casa também. E aí já nos jogos de domingo, né? O Grêmio empata com o Fortaleza empata com o Grêmio 0-0. O Vasco perde para o Santos em São Januário. E eu destaco aqui o que eu falava do Santos, né? O Santos sempre vai arranjar um menino que vai salvar o Santos de uma temporada ruim. Parece que as coisas acontecem para o Santos assim, né? É histórico já isso. O Corinthians também empatou com o São Paulo. O São Paulo segue com o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na Arena Corinthians. O Atlético Paranaense que conseguiu uma virada incrível contra o Curitiba, né? Nos últimos 10 minutos praticamente. Fez 2 gols, estava perdendo de 2-1. E nos últimos instantes fez os 2 gols e virou. O Goiás que quebrou a castanha do Botafogo, né? Uma curiosidade, o Vitória da Bahia perdeu a sua invencibilidade na Série B, perdeu em casa para o Atlético Goianiense, né, de 3-2, e o Botafogo também perde a invencibilidade em casa para o Goiás, né? Então parece que foi a noite de quebrar as castanhas dos 2 líderes, né? Vitória na Série B e o Botafogo na Série A. Não quebrar a sequência, né? Os dois tinham vencido os 5 primeiros jogos. E aí, para acabar a rodada, o América Mineiro perde para o Cruzeiro de 4-0, né? Uma sapecada do Cruzeiro e 2 gols do Gilberto, que entrou no segundo tempo. Um Cruzeiro muito, muito, muito arrumadinho, tá? Muito organizado, quebrando aí várias expectativas da galera que botava o Cruzeiro lá para baixo. O Cruzeiro tá aqui a classificação, né? Ó, Cruzeiro tá no G4, né? Surpreendendo todo mundo. O Botafogo segue líder com 16 pontos. O Palmeiras em segundo com 14. O Palmeiras perdeu a oportunidade de liderar, né? Porque se o Palmeiras vence o Bragantino como ele estava vencendo ontem, o Palmeiras se tornaria líder, né? Já tomaria a posição do Botafogo. O Palmeiras não ganhou. Segue em segundo, o Fluminense terceiro, Cruzeiro em quarto. Aí vem os 3 times com. Vem 4 times com 10 pontos, né? Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense e Fortaleza. Os 4 têm 10. O que difere aí é porque o Fortaleza é o que tem menos vitórias, né? O Cruzeiro tem 4 vitórias, o Atlético Mineiro, o Santos e o Atlético Paranaense tem 3 vitórias e o Fortaleza tem apenas 2. Então, por isso o Fortaleza fica atrás aí da turma, né? O Fortaleza não perdeu ainda, mas também ganhou pouco, né? Desse primeiro pelotão aí do G10, o Fortaleza junto com o São Paulo é as equipes que menos venceram, né? Isso é um ponto de atenção para o Fortaleza, porque a vitória é o primeiro critério de desempate, né? Se você olhar para trás aí, vem Flamengo e São Paulo, né? Os dois com 9 pontos aí, fechando o G10. Fortaleza com 10 pontos abre 6 pontos para o Z4, né? Que o Z4 é o Cuiabá nesse momento, com 4 pontos. Isso é muito importante, né? O Fortaleza, na verdade,
não teve aí Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não, só que no caso é o Corinthians, né? O Corinthians é o que está na zona de abaixamento e não o Cuiabá. Está desatualizado aí. Trazer aqui o pote, né? O pote. A brincadeira do pote de 6 jogos que a gente sempre traz, só para corrigir aqui, né? O Z4 é o Corinthians com 5 pontos, Cuiabá com 4, Curitiba com 2, América Mineiro com 1. Então o Fortaleza está a 5 pontos da zona de rebaixamento, né? Então é uma diferença que a gente fica olhando aí o tempo todo. Os potes, né? O Fortaleza chega a 10 pontos. A meta para o rebaixamento, a meta para a permanência são de 7, Fortaleza conseguiu 10. A meta para a Sul-Americana são de 8 pontos, Fortaleza conseguiu 10. A meta para a Libertadores são de 9 pontos e o Fortaleza também conseguiu 10. Olhando para essa meta de 9 pontos, Fortaleza larga com um ponto na frente do seu objetivo, tem um ponto sobrando aí. Imagino que esse primeiro bloco era um bloco bem difícil, né? Fortaleza 3 jogos em casa, 3 jogos fora, né? Em casa com Inter, Fluminense e São Paulo, mais 3 confrontos difíceis aí em casa. Fora, mais 2 confrontos bem difíceis, que é Corinthians e Fortaleza, Corinthians e Grêmio. E o Fortaleza conseguiu sair do meio de tudo isso sem perder e fazendo 10 pontos, né? O bloco 2 eu julgaria ser um bloco um pouco mais acessível, né? Fortaleza também tem 3 jogos fora e 3 jogos em casa. Os 3 jogos fora, América Mineiro, Botafogo e Cruzeiro. Inclusive, o Botafogo e o Cruzeiro são equipes que estão no G4 hoje. O América é o lanterna com apenas um ponto, é o próximo jogo do Fortaleza. Os 3 jogos em casa, Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, né? Então, assim, talvez seja um bloco um pouco mais, né? Um pouquinho mais tranquilo para o Fortaleza. Vamos esperar se a gente conseguir pelo menos bater esse primeiro bloco, fazer os mesmos 10 pontos do primeiro, seria maravilhoso, 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 maravilhoso. Seguindo aqui, aproveitando aqui a porcentagem lá da galera da UFMG, né? A gente sempre traz aqui as probabilidades. O Fortaleza é o 8º clube em probabilidade de conseguir a vaga na Libertadores. Aqui está muito parecido com a classificação da geral do campeonato, né? Isso é normal ainda, apenas 6 jogos, né? Mas eles vão atualizando aqui as probabilidades. O Fortaleza está ali no G8 da probabilidade para a Libertadores, né? Para Sul-Americano, o Fortaleza é o primeiro, né? O Fortaleza é a equipe que tem mais chances de ir para a Libertadores esse ano, segundo os cálculos da galera da UFMG. Em relação a rebaixamento, o América é o primeiro aqui com 59% de chance de ser rebaixado. O Fortaleza está lá em 15º com 9% de chance de rebaixamento, né? Então, assim, é bem curioso porque, no geral, o Fortaleza é o 8º, né? No Brasileirão. Na classificação geral, o Fortaleza é o 8º. Mas na classificação de rebaixamento, o Fortaleza é o sexto, né? De baixo para cima, né? Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza. Então, os matemáticos aqui não estão dando muita fé que o Fortaleza vai brigar para cair mesmo, não, né? Como mandante, Fortaleza é o 12º, talvez esse seja o nosso principal ponto de atenção, né? Fortaleza não aproveitou ainda o fator casa, não perdeu em casa ainda, mas em contrapartida, de 3 jogos que ele teve, ele somou apenas 5 pontos, né? Ele ganhou 1, empatou 2. Então, o Fortaleza teve oportunidades aí de fazer os 9 pontos, lógico. Empatamos com o Inter em um jogo que dava para ter vencido, empatamos com o São Paulo também num jogo que dava para ter vencido, né? Então, esse é o ponto de atenção do Fortaleza, é a campanha em casa. Inclusive, os nossos 2 próximos jogos em casa é contra Vasco e Bahia, né? A gente precisa retomar aí essa sequência de vitórias em casa, né? E como visitante, o Fortaleza está super bem, né? É o 4º melhor visitante do campeonato. Também com 5 pontos, né? Em 3 jogos, venceu 1, empatou 2, venceu o Curitiba, empatou com Corinthians e Grêmio. Eu considero que, como visitante, está perfeito, tá? Eu acho que, como visitante, não tem muito o que reclamar, tá ótimo. E aqui uma sequência de invencibilidade, Fortaleza junto com o Palmeiras são os únicos invictos na competição. O Vojvoda chegou na sua 13ª partida invicta, é a maior sequência do Vojvoda desde que chegou ao Fortaleza. A primeira sequência lá, quando ele chega no Campeonato Cearense e Série A, tinha sido apenas de 12 jogos, e agora ele chega a 13 jogos, né? Eu queria muito que ele chegasse a 15 jogos, significa que ele passaria pelo Palmeiras sem perder e passaria pelo América Mineiro também, sem perder, voltando para casa, né? Após essa jornada bem louca que o Fortaleza está fazendo. E aí é o seguinte, começa já o foco, né? A gente vai virar amanhã a chavinha para a Copa do Brasil, um jogo válido para as oitavas de final contra o Palmeiras, jogo super, super, super difícil.
Vamos falar sobre tudo sobre hoje mais tarde na live, ainda repercutir essa rodada, repercutir esses pontos que eu coloquei aqui, né? O desempenho em casa, o desempenho fora, a falta de vitórias, que é isso que causa, é isso que faz o Fortaleza perder algumas posições. Ele tem a mesma pontuação, mas ele está um pouco abaixo porque ele tem apenas 2 vitórias. Então, tudo isso vamos repercutir na live de hoje. Convido você a participar com a gente a partir das 8 horas. O balanço da rodada, aqui um debate mais amplo junto com a galera aqui na bancada, tá? Deixa o like, se inscreve e a gente se encontra a partir dos nossos novos conteúdos aqui no Glória e Tradição. Semana super cheia, né? Tem jogo quarta e tem jogo sábado, meu amigo. Eita, fuá, tá bom? Um abraço a todo mundo, a gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau.